Boa tarde, amigos do tênis de mesa brasileiro virtual. Temos um jogaço agora, semifinal da categoria C entre o Arthur e o Jorge. E quem ganhar vai jogar a final da categoria C contra o Andy Bastos, que ontem ganhou do Enzo Corda, foi um jogaço. Se você não assistiu, tá na pasta de streaming aqui. Dá uma olhadinha que vale a pena depois, que foi um jogo muito, muito interessante, com muita reviravolta e realmente muito tenso e também muito técnico por parte dos dois. Vamos dar um pulinho lá na sala, ver se os jogadores já estão prontos. Tem o Luiz, os caras que eu joguei no B, né? Dois caras bons, mano. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boa Vlad. tarde, Tudo Vlad. bem com vocês? Tranquilos? Tudo, tudo em ordem, tudo em ordem. Maravilha. Comecem a hora que vocês quiserem, fiquem à vontade aí para aquecer o jogo de vocês. Boa sorte. Vamos pra luta, Semifinal, né? melhor de 5 jogos. Vamos lá. Bom Bom jogo, jogo né? aí, pessoal. Vou botar aqui no mudo. Os atletas já começaram a tirar essa minha cara feia daqui, o placar já está funcionando. Vamos colocar o nosso contador de batidas ali no canto direito da tela, para a gente acompanhar cada batida dessas duas feras aí. Jorge contra Arthur. O Jorge está sacando agora, né? O caniteiro. O Arthur, o classista aqui no canto esquerdo do vídeo. Os dois têm um jogo de ataque muito forte. O Arthur gosta de colocar bastante topspin na bola dos dois lados. O Jorge gosta de jogar um pouco mais rápido, um pouco mais reto. Tem tudo para ser um jogo bem equilibrado entre os dois. E contra o Andy, qualquer um dos dois que passar vai dar um jogo duríssimo contra o Andy Bastos, né, na final. Vamos ver se a gente finaliza a final dessa categoria até sexta-feira, né? Hoje é quarta. Vamos ver se eles conseguem jogar nos próximos 2 dias e já finalizar, definir quem é o campeão dessa categoria C do nosso rachão de outubro. É a categoria que já está mais avançada na competição, né? A nossa categoria B ainda tem as duas semifinais para serem jogadas, né? O Antônio contra o João Horn, Junior Horn, e o Thiago contra o Lucas Burgani. Então são as duas semifinais da categoria B. E a categoria A ainda falta uma quartas de final que provavelmente seja jogada hoje às 3 da tarde. E aí eu estou em contato aqui com os jogadores para ver se joga e quem ganhar de repente joga comigo a outra já na semifinal hoje mesmo às 16 horas. Vamos ver se isso é possível. Então, vai ter esse jogo. Acabou de confirmar, na verdade, o jogo do Vitor Motical contra o Luiz Novaes, o Luiz Namastê. Quartas de final, jogar hoje 3 da tarde. E dependendo, a gente já tem às 4 da tarde o jogo de quem vencer comigo na semi. A outra semifinal vai ser jogada entre o Reinozawa e o Gui Bittar. Já estamos se encaminhando aí hoje para ter várias semifinais aí do torneio. Enquanto isso, o Jorge já ganhou o primeiro set aqui do Arthur 11-7. E vem ganhando. E o Arthur tá ganhando agora esse set 8, 6-8, né? 8-6 pro Arthur. Jogo equilibrado até agora. Esse é só o primeiro jogo, no melhor de 5 jogos, né? Então quem ganhar 3 jogos inteiros ganha. Se o Jorge ganhar esse set, ele já abre o placar 1-0 em jogos. 9-9, tá? 2 pontos da vitória. O Jorge tem um set point agora, o Arthur, hein? E consegue ganhar. Então vamos para o terceiro set, para o último set desse primeiro jogo. Então cada jogo é uma melhor de 3 sets.
uma vantagem muito grande nesse set, o Jorge, né? Boa, man. Vamos outro. Saque complicadinho pra pegar no primeiro set e no segundo também voltou a complicar. Vamos embora. 1-0 para o Jorge, ele já começa o segundo jogo. Um dos primeiros sets do segundo jogo, equilibradíssimo, né? 7-7, muita troca de bola boa. Os dois jogadores trocando bolas mais retas, mais rápidas. E esse ataque do Arthur, esse ataque de forehand, a bola acaba girando bem, né? Se ele conseguir usar mais vezes, ele começa a ficar mais forte o jogo dele, começa a ficar mais competitivo. Pedi só 10 segundinhos aqui, só pra ver uma mensagem rapidinho, pessoal. E ganha de 11-9 o Jorge esse primeiro set. Vamos lá. Desculpa aí. Sempre muito equilibrado, mas no final o Jorge tem jogado melhor os pontos decisivos, né? E essa bola por baixo do Jorge também tá meio que fazendo um estrago ali no Arthur. O Arthur tá com dificuldade para achar o ângulo para atacar essa bola mais pesada por baixo. Exatamente essa bola, tanto para defender quanto para atacar, o Arthur tá com dificuldade. Deu sorte agora o Jorge, né? Uma redinha. Tá jogando muito bem esse jogo de mesa, o Jorge. Muito, muito consistente. Muito dominante o Jorge nesse segundo jogo, né? Nesse segundo Vamos lá. set, principalmente, né? Do segundo jogo. E eles vão imediatamente para o terceiro jogo. E agora é o seguinte: se o Jorge ganhar esse terceiro jogo, já fecha a semifinal em 3-0 e garante vaga para a final contra o Andy Bastos. O Arthur precisa achar uma solução para essa bola por baixo, né? Essa bola mais pesada por baixo. Talvez sacar mais por cima para evitar essa bola por baixo, sacar mais lateral para cima, ou mesmo um saque mais corrido, porque está fazendo um estrago. Ele não está conseguindo achar o ângulo certo para atacar essa bola. Talvez seja a configuração de raquete também do Arthur, né? Talvez esteja com o coeficiente de lançamento um pouquinho baixo, o que dificulta levantar essas bolas. Ou talvez ou não parece ser, mas talvez com ressalto muito alto também dificulta, mas não parece ser. Parece que a raquete dele é lenta, tem bom controle, mas precisa ajustar a parte aí de rotação e de coeficiente de lançamento. Tá caindo muito essa bola, né? O ângulo que ele joga para fazer esse ataque
é um ângulo que não está condizente com a raquete dele, né? Com o coeficiente de lançamento da raquete. São ajustes, como o Arthur é um jogador muito novo no tênis de mesa virtual, né? Ainda tem que dar uma olhada com calma nisso, acertar melhor a raquete para o estilo de jogo dele, gastar mais tempo no jogo, dentro do jogo virtual, né? Para conseguir se ajustar melhor. Eu, por exemplo, demorei mais de um mês jogando constantemente para descobrir que eu podia configurar uma raquete diferente do que das raquetes padrões que o jogo oferece na época, né? Não era tão óbvio na época e depois eles mudaram a interface do jogo, hoje está um pouco mais fácil de entender isso. Mas eu lembro que eu levei tempo e quando eu descobri, abriu um mundo novo, porque eu falei, poxa, eu posso de repente ajustar a raquete para o que eu preciso, né? E eu comecei a experimentar. E por aqui tudo indica que o jogo vai ser fechado em 3-0. Uma grande vantagem agora para o Jorge, tá 2 pontos da vitória. 7 match points para o Jorge. Pô, valeu, Fecha o velho. jogo. Valeu, meu irmão. Tava. Valeu, Vlad. Se tem um problema na conexão aqui, eu tava quebrando muito, mas aí é minha culpa, né? Então, valeu, Jorge. Jogão, viu, velho? Se defende pra caramba. Valeu, meu Até Valeu, amigo. uma Tamo junto. próxima pessoal. aí. Valeu, jogo bonito entre vocês. O que ficou mais marcado para mim, e eu comento isso aqui com o pessoal do chat algumas vezes, Hum. Arthur, você configurou uma raquete específica para jogar? Ou você está Eu, simplesmente jogando com alguma raquete já pré-definida pelo jogo? Não, configurei uma CyberShape. Aí o nome correto Não, é não, não, uma não que é, se não, não é disso imprime. que eu tô falando. Eu tô falando das borrachas que você tá jogando aí no jogo. Você ajustou Ah, essas borrachas ou você simplesmente está jogando com a borracha que o jogo não, oferece? ajustei. Eu Ajustou. ajustei. Tá, eu recomendo que você aumente um pouquinho o coeficiente de lançamento. Eu não sei Uhum. quanto ele tá, mas é dos Tá dois mesmo, lados, verdade. porque 1.11. Eu senti isso também. porque essa bola por baixo que o Jorge estava jogando para você, você É, estava tá jogando muito cavada, na ele tá rede. comendo todas cavadas. Ah, Exatamente, estava jogando muito na rede. E o coeficiente de lançamento maior, ele ajuda a justamente atacar Dá essa mais bola, atrito na borracha, né, Vlad? faz mais arco se você tem um coeficiente de lançamento maior. Então, entendi. dá uma olhada nisso depois. Se precisar de alguma ajuda, fala Tá. com a gente lá no grupo do WhatsApp, que o Acho. pessoal te ajuda também. Mas pensa Show de nisso um bola. pouco, porque parece que está muito baixo para o ângulo que você está escolhendo atacar essa bola. Então, talvez isso possa te Entendi. ajudar. Tá, tava 1.11 aqui. Eu não, eu realmente tentei fazer ela mais parecida com a Fast Start G1, né? Que eu jogo na vida real. Sim. Mas de fato, eu vou dar uma olhada Talvez, nisso aqui depois. talvez não seja nem a raquete, talvez seja o treinamento mesmo que você não está acostumado no virtual a atacar essas bolas mais pesadas por baixo. Talvez seja isso também. Aí de repente Também, você pode usar, É né? mesmo. Você pode usar o é, robô, o Ball Machine aí o robô para te ajudar nesse sim, tipo de sim, treino, sim, pode configurar e tal. sim, Mas dá uma olhada nisso, porque ficou evidente que você estava fazendo o que você achava que tinha que fazer e estava certo, mas a bola não estava subindo, né? Fez uma diferença grande sim. nesse jogo, né? Ah, Mas com parabéns certeza. para vocês dois aí pela participação. Valeu. Arthur, foi muito bom ter você no torneio. Jorge, você joga contra o Andy Bastos agora, final da categoria C. Vamos tentar, se possível, jogar nos próximos Valeu, 2 dias meu para irmão. fechar o torneio. Mas Revanche. me, Ah, revanche. Tá mas bom. me avisem para a gente de transmitir esse jogo também quando puder. Show. Valeu, pessoal. Valeu, Tá Jorge. bom? Valeu, Vlad. Valeu, valeu, pessoal. Abraço para vocês Falou, aí. tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, 3-0 para o Jorge. Ele faz a final agora com o Andy Bastos nos próximos dias. E daqui 1 hora e 45 minutos, às 3 da tarde, a gente continua com categoria A, a última quartas de final. Otikawa contra Luiz Namastê. E quem sabe a primeira semifinal de quem ganhar jogar comigo, a gente está vendo aí, para jogar já às 4 da tarde. Então tem um jogo às 3 garantido e talvez um jogo às 4 da tarde também. Então seguimos hoje e nos próximos dias com as semifinais aí de todas as categorias e de repente até algumas finais, como a categoria C, por exemplo, que já está definido os dois finalistas.
Abraço para todo mundo aí, obrigado mais uma vez pela companhia e a gente se encontra às 3 da tarde.